o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? São sintomas que iniciam-se antes dos 12 anos de idade, ou seja, inicia na fase onde há um maior desenvolvimento cerebral da criança, né? Que a gente fala do neurodesenvolvimento. E é caracterizado por desatenção e ou hiperatividade e impulsividade mais frequente do que aquelas crianças da mesma idade e com o mesmo nível de desenvolvimento. É uma condição que a gente fala que é penetrante. O que é uma condição penetrante? É uma condição que acontece em vários ambientes, ou seja, penetra em vários ambientes. Na escola, às vezes em casa, na igreja, no parque, no restaurante, ou seja, ela é penetrante, ela ocorre em vários ambientes. E um ponto importante do TDAH é que ela é prejudicial, ou seja, ela gera prejuízos para essa criança. Então, isso é o TDAH na definição do livro. Mas aí, a gente sabe que há um pouco mais. Há mais coisas no TDAH que simplesmente é desatenção, que simplesmente é hiperatividade e a impulsividade. Há um verdadeiro prejuízo no controle do cérebro, há uma dificuldade nos freios cerebrais. E isso gera problemas de organização, gera problemas de planejamento, gera alguns problemas em memorização, tá? Gera problemas na flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É que a criança ela tem uma dificuldade de mudar rapidamente a função. Se ela vai em um lugar, tá combinado dela ir ao shopping, dela ir para a escola naquele momento, e por algum motivo ele acaba não indo, é como a criança se descontrolasse, ficasse sem saber o que fazer. Então isso é a dificuldade da flexibilidade cognitiva. Então, a gente vê que o TDAH não é uma simples desatenção, não é simplesmente a criança ser agitada. Há prejuízo em outras áreas, há prejuízo no planejamento, na organização, na flexibilidade cognitiva e na memorização. Há prejuízo em todas essas áreas. Mas aí, eu falei um pouco dos sintomas de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade. Mas como que você vai ver isso aí dentro da sua casa? Veja bem que esses sintomas que eu vou falar daqui em diante, a criança não precisa ter todos os sintomas. Basta ter uma quantidade significativamente maior do que as outras crianças da mesma idade, que a gente já pensa fortemente no diagnóstico. Quais são os sintomas em casa? É aquela criança que vive correndo para um lado do outro, que vive subindo em móveis, que às vezes a mãe fica muito esgotada, porque a todo momento tem que chamar atenção. Às vezes a agitação é tamanha que essa criança tem até dificuldade de ficar sentada assistindo TV. Ela tem uma dificuldade de assistir um filme completo. Por quê? Porque ela senta de um lado do sofá, vai para o outro lado e fica em pé, e vai, sai, volta. Então é aquela criança inquieta, parece estar sempre a 1000 por hora, que fica rapidamente entediada. Qualquer atividade, por mais simples que seja, ela fica muito entediada e já quer mudar, fica mudando muito de atividade. É aquela criança que interrompe os outros, que fala demais, que às vezes os pais estão conversando, ela já atravessa, já quer entrar no meio da conversa. E também há uma dificuldade de organização, que eu falei já lá no início. Há uma dificuldade em organizar as tarefas, há uma dificuldade de organizar o ambiente mesmo que ela vive. E essa organização, ela reflete até em coisas simples, como, por exemplo, tomar banho. Tomar banho, a gente tem que ter uma certa organização. Primeiro começa lavando o cabelo, depois vai passando ensaboando o corpo, para depois enxaguar, para depois se enxugar. Essa criança acaba se perdendo nesse planejamento, acaba se perdendo nessa organização. Então, gera dificuldades, inclusive, nessas atividades pequenas do dia a dia. O que isso gera mais para frente? É um quarto muito desbagunçado, é aquela criança que perde tudo, perde brinquedos, perde jaqueta, perde tênis,
perde tudo, né? Por quê? Porque acaba que ela tá agitada, acaba que ela tá desatenta, avoada, e por isso ela acaba perdendo. Parecendo que é pouco caso, mas não é pouco caso que ela está fazendo. É porque ela realmente tem uma dificuldade de prestar atenção, de memorizar onde guardou aquele brinquedo, onde guardou aquele tênis. E isso, com esses sintomas em casa, por vezes os pais falam alguma coisa e parece que a criança está com a mente em outro lugar. Parece que a criança está fazendo pouco caso quanto o pai está falando. Ou, se por acaso você deu uma ordem, a criança parece que não ouviu, parece que está no mundo da lua, né? Então é preciso você olhar sempre nos olhos e falar muito mais alto para conseguir chamar a atenção dela, né? Esse dia a dia da criança com TDAH desatento é bastante comum. É necessário repetir muitas vezes as instruções. Se você mandou ela guardar os brinquedos, você tem que ficar repetindo várias vezes até que parece que a ficha cair e ela conseguir falar. E ela tem uma dificuldade em tarefas consecutivas. O que é isso, tarefas consecutivas? Por exemplo, meu filho, vai lá no quarto guardar o tênis, aí você volta, pega um copo d'água. A criança se perde. Ela vai lá guardar o tênis, simplesmente para no meio do caminho e o que eu estava fazendo mesmo? Se esquece, vê alguma coisa diferente no meio do caminho, para e não faz nem uma coisa nem outra. Isso é um sintoma bem comum da criança com TDAH. E outra coisa que gera muito estresse, que as mães reclamam muito, tem uma dificuldade de estar pronto na hora combinada, é uma dificuldade de se arrumar no tempo necessário. É aquela família, aquela criança que está sempre atrasada, que está sempre na correria, porque a criança não conseguiu pegar os materiais, que a criança não conseguiu pôr roupa, que ela demorou muito a se organizar para ir.